14, versículo de número 7. Jó 14, versículo 7. Jó é um livro poético. Capítulo 7. Vamos fazer a leitura. Aqui diz assim. A minha Bíblia está com uma tradução um pouco diferente da de vocês, mas quase parecido. Que diz assim: pelo menos há esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos, os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Glória a Deus. E Deus me deu essa palavra pela manhã, e para eu poder ministrar aquilo que Deus falou no meu coração, no capítulo 1 do livro de Jó, do versículo 1 até o versículo 5, vai ser aonde Deus ele vai dar o testemunho de Jó. Do versículo 6 em diante, do versículo 6 começa a primeira prova de Jó. No capítulo 2 vai começar a segunda prova de Jó. E Jó no capítulo 14, ele vem dizendo que a árvore que foi cortada, ainda que ela seja cortada, ainda que as suas raízes envelheçam na terra, ele vai dizer, na NTLH vai dizer que, na tradução NTLH vai dizer que um pouquinho de água, essa árvore ela começa a dar os seus frutos. Por que eu fiz questão de pontuar o início do livro de Jó? Porque, tirando a crucificação de Jesus Cristo, para mim, a provação de Jó foi uma das histórias mais marcantes e doloridas. Porque a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E mesmo assim sobreveio algo sobre a vida de Jó, que muitas vezes a gente tenta praticar justiça, a gente tenta andar nos caminhos do Senhor, a gente tenta fazer o que é correto, e muitas vezes nos acontece o quê? Nós somos cortados, nós somos podados, nós somos arrancados, né, de determinados lugares ou de determinadas situações. E quando a gente para e começa a olhar o que acontece sobre a nossa vida, a gente vem perdendo a nossa esperança, a gente vem perdendo a motivação, a gente olha assim, a gente para. Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu paro e começo a fazer algumas análises da minha vida, da minha trajetória, do que tem acontecido na minha vida, e eu falo com o Senhor: Deus, eu não tenho mais de onde tirar força, eu não tenho mais de onde tirar esperança. Vem um e me fala que o Senhor está no negócio, vem um e me fala que o Senhor está comigo. Mas o inimigo, ele tenta a todo momento, sabe o que? Nos podar, nos arrancar, para que a gente pare de dar frutos. A gente pare de... Deixa eu achar uma colocação melhor. De produzir aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas.
E Jó, motivado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que mesmo que for cortada, você ainda vai ser renovado, ainda vai frutificar. E muitas vezes as pessoas ao nosso redor ficam nos olhando e dizendo: não tem mais jeito, foi arrancado, foi cortado, não tem mais o que nascer dali, não tem mais da onde tirar fruta, agora eu quero ver para onde é que vai. E lá no sítio de minha mãe, a missionária Rosana está aqui, está de prova. Meu pai, quando estava em vida, tinha um coqueiro bem na frente da casa e meu pai mandou arrancar o coqueiro. Aí ele disse: pronto, agora o meu problema está resolvido, porque o coco não vai cair mais em cima do telhado. Mas ele arrancou uma parte do coqueiro, mas deixou a raiz. Aí está aquele pedaço do tronco enorme, grosso. E bem no meio do tronco nasce uma galinha com as folhinhas. Sabe o que é isso? Muitas vezes as pessoas estão olhando. A gente está igual as plantas no outono. Só tem galho, não tem folha. As raízes, você olha, a raiz está seca. E muitas vezes a gente julga a árvore dizendo o quê? Daí não pode sair mais fruto. Daí não tem como ser renovado. Tá melhor para quê? Para arrancar e fazer uma fogueira. Só que muitos olham para a aparência dali do momento, mas não olham que as raízes ainda estão vivas. Pastor, eu até agora não entendi o que é que o senhor está falando. É que mesmo que as suas folhas, mesmo que o seu tronco seja arrancado, Jó vai dizer que ainda há esperança, que ainda há uma esperança de renovação, ainda há uma esperança de você voltar a dar frutos, ainda há uma esperança, sabe, daquilo que foi perdido, daquilo que foi tirado, daquilo que foi arrancado. Alguns estão dizendo: olha, não, esse projeto, como a missionária Rosana falou com a Emília, esse projeto aí não tem mais como ser realizado. Só que a gente esquece que o que faz a árvore crescer não é o tronco, mas é a raiz. É verdade, Deus. Quantas vezes a gente arranca o tronco, mas ainda sobra um restinho de raiz lá? A casa de lá da escola. A gente tem uma prova viva, tinha uma mangueira, na casa onde a gente morava, tinha uma mangueira. Foi arrancada o tronco e cimentado. Mas o que é que acontecia? Todo ano eu tinha que cimentar o lugar de novo, porque e o lugar era minadouro, era propício para a raiz continuar crescendo e rachando o cimento. Sabe? Muitas vezes está tudo cimentado, você está olhando, não tem vida, mas a raiz embaixo está crescendo. Sabe o que é isso? A árvore começa a crescer para cima ou para baixo? Não, começa a crescer para baixo. A raiz, é verdade, é a raiz que cresce. A raiz cresce, você planta a semente, a semente morre, aí começa a ver o que? A raiz, para depois ele começar a crescer. E muitas vezes a gente arranca ali, mas ainda tem raiz. Sabe o que é isso? Pode arrancar tudo de vocês, mas se você tiver raiz ainda, e Jesus ele vir com a água e ele regar essa raiz, vai nascer, vai começar a brotar. Muitas vezes a terra está seca. Eu lembro de uma mensagem que a missionária pregou uma certa vez. Terra seca, raízes profundas. Às vezes a terra está olhando e está dizendo: essa terra está seca, não tem de onde sair, não tem água. Mas Jó ele vai dizer que ao cheiro das águas, basta só um pouquinho de água. Não precisa muito não. Sabe o que é isso? Basta só um pouquinho de esperança. Basta só um aleluia, de Deus. Basta só um pouquinho de você acreditar.
Não adianta eu ter projetos, mas se eu não rego esse projeto com fé. Não adianta eu ter propósitos, mas se eu não rego esses propósitos todo dia com a água da fé. A raiz pode até estar viva, mas se eu não tenho a fé, se eu não tenho a esperança e eu não regar todos os dias, Jó, ele tinha tudo para não ter uma palavra de esperança sobre essa, porque Jó, ele perde tudo, ele é provado por Deus, ele perde os seus filhos, perde todo o seu dinheiro. A Bíblia vai dizer que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. E Jó, ele se vê num determinado momento sem nada. Mas Jó, ele vai dizer que ainda há esperança. Jó ainda vai dizer, olha, ainda há um fio de esperança para haver um renovo, para eu poder ver, sabe, foi cortada, mas vai continuar a crescer e tudo vai se renovar. Aí para eu não ser leviano, para eu não deixa eu só pegar aqui Versículo 9 vai dizer: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Aleluia. Talvez essa planta que Jó está falando aqui já era uma planta já velha. Já era uma planta, uma árvore de idade. Se você chegar em Israel, você vai ver lá oliveiras milenares que continuam ainda produzindo como se fosse planta nova. E o que é isso? Como Dona Mirinha está aqui, melhor da idade, 78, né? 78 anos, vai fazer 78 anos. E aí o povo olha para Dona Mirinha e Dona Mirinha produzindo como se tivesse 15. Toma aí posse, minha filha. O povo olha e fica dizendo, mas ela é uma vovozinha de idade, já de idade. Como é que pode ela já com essa idade toda, quase 80, produzindo como árvore nova? Porque ela pegou essa palavra que Jó disse, que como planta nova, Jó está dizendo, a raiz é velha, mas a produção que Deus está dando é um renovo que Deus ele tem sobre a minha e sobre a sua vida. Como assim, pastor Tiago? Eu rodei só para lhe dizer uma coisa. Que o renovo que Deus tem para derramar sobre a minha e sobre a sua vida, mesmo a gente estando já, vou tirar os meninos que estão novinhos, mas a gente que já está com a determinada idade, a gente vai começar a produzir como árvore nova. Através da esperança, através da nossa fé, o Senhor vai começar a produzir coisas novas sobre as nossas vidas, que a um determinado momento não havia uma certa esperança, mas agora o Senhor ele vai começar a produzir, o Senhor vai começar a fazer sobre a minha, sobre a sua vida, um renovo. E aqui eu termino a minha fala, como o Jó ele disse, e não cessarão os seus frutos. Sabe o que é isso? É que você não vai parar de produzir aquilo que Deus ele determinou sobre a sua vida. É quanto mais espaço você der, mais Deus ele fará produzir sobre a sua vida. Quanto mais legalidade você der a Deus, mais Ele fará produzir sobre a sua vida. Você lembra do filho de Abraão? Isaac. A Bíblia vai dizer que Isaac plantou e colheu a 100
por um. Isso quer dizer o quê? Isaac tinha uma determinada semente e que aquela semente produziu 100 vezes mais para Isaac. Aí você olha, o terreno onde Isaac plantou não era um terreno propício, era no meio do deserto, o terreno era árido, pedregoso, mas mesmo assim Deus ele fez Isaac produzir. E é isso que Deus ele quer fazer sobre as nossas vidas. Trazer uma nova esperança, trazer um renovo sobre as nossas vidas e a gente continuar a produzir como árvore nova, como árvore que foi plantada há pouco tempo. Eu não sei como foi o seu dia hoje, se talvez você chegou aqui e disse: pastor, eu não tenho motivo para esperança, eu não tenho motivo para poder pensar em que Deus ele pode renovar algo sobre a minha vida. Mas Deus ele tem esse poder de fazer tudo novo. Ainda que as circunstâncias, os momentos, as tribulações tenham cortado o seu tronco. Mas se a sua raiz estiver fincada em Jesus, se a sua raiz estiver alicerçada em Jesus, você voltará a produzir. Você voltará a dar frutos. O Senhor fará nascer um caule novo. O Senhor fará galhos novos sair. Sim, Deus. Sim. E aqueles que estavam olhando dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem mais o que sair de mim, de você, eles terão que ver os frutos a qual o Senhor fará nascer sobre as nossas vidas. Pastor, que fruto é esse? Quando a gente fala em fruto, a gente vai pensar logo uma árvore, uma mangueira que dá fruto. Mas os frutos são os milagres, são as curas, são as provisões, são tudo aquilo que o homem não pode fazer, mas que a mão de Deus ele pode fazer. Aleluia. Ainda há esperança. Sim, Deus. Ainda há esperança. Porque muitas vezes a gente acha, cortei o caule, acabei. Aí eu volto para o sítio de minha mãe de novo. De um lado tinha um coqueiro, arrancou, nasceu de novo. Do outro lado tinha um pé de cajarana. Arrancaram, cortaram o pé de cajarana, mas a raiz continuou. E rachou a casa toda. Sabe, muitas vezes as pessoas acham que arrancando o seu caule, Deus ele vai parar o processo que ele tem sobre a sua vida. É forte, Deus. Eu vou arrancar o caule, porque eu não quero ver. Qual é o sobrenome da família? Eu não quero ver a família Conceição Souza prosperar ali na rua da Amendoeira. Eu vou cortar a raiz, ou vou cortar o caule. Só que cortou o caule, só que a família continua produzindo, missionária. Aleluia. Como é Deus. isso, pastor? A família continua produzindo, a família continua prosperando, a família continua dando testemunho, a família continua, sabe, a ganhar os vizinhos, a ganhar aqueles que estão próximos, aqueles que estão longe. E eu quero encerrar com uma frase que eu ouvi, que é o seguinte: diagnóstico não é sentença.
Como assim, pastor Tiago? O diagnóstico, quando o médico dá o diagnóstico, a gente pensa logo o quê? O médico deu o diagnóstico, pronto, acabou. Não tem mais jeito. Só que o médico dá o diagnóstico. Só que Deus ele diz aí, o médico deu o diagnóstico. Mas ele dá o diagnóstico, mas eu dou uma palavra totalmente contrária da que ele disse. Quantos? Eu conheço gente que o médico deu 6 meses de vida. Já tem anos vivendo. Eu tenho um amigo da família que ele é albino e o médico disse a ele que arranca um câncer de um lado e sai do outro. E o médico disse a ele: rapaz, eu não lhe dou 6 meses de vida. Nessa brincadeira eu já tenho 14 anos com a Rosana, eu vou fazer 15 e ele está vivo até hoje. Entrou na sala de cirurgia, o médico dizendo: Álvaro, rapaz, você vai entrar, mas eu não sei se você vai voltar vivo. O cara saiu da mesa de cirurgia parecendo um Frankenstein, com a cabeça toda costurada. A boca está torta. Mas enquanto a raiz estiver viva, ainda há esperança, ainda há uma, como o povo diz, uma luz no fim do túnel. Eu só quero que você pegue essa palavra hoje. Não é as minhas palavras, mas é a palavra que está dentro da Bíblia. Se Deus está dizendo que ainda há esperança, se Deus está dizendo que ainda haverá um renovo, se Deus está dizendo que eu vou frutificar como planta nova, aí eu fico brincando com a missionária dizendo: ó, esqueça tudo. O que o povo diz ao seu respeito, esqueça tudo. O que importa é o que Deus está falando sobre mim. Se Deus está dizendo: Álvaro, vai prosperar, vai ser renovado, o que os outros estão falando é fichinha. O que vale é o que Deus ele pensa ao meu e ao seu respeito. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para ajudar.